Alô você que parou para ouvir esse nosso episódio, seja bem-vindo! Aqui quem vos fala é o professor Luiz Carlos Rolon, toda semana trazendo um novo assunto para você. Fique conosco, nos acompanhe! Hoje nós retomaremos o assunto que paramos na semana passada. Lembrando sempre que o nosso objetivo é trazer assuntos do nosso cotidiano que envolvam a cidadania de uma forma simples e fácil de entender. Você se lembra do assunto que nós falamos na semana passada? Não? Então vou retomar só um pouquinho. Então, na semana passada nós falamos sobre a forma como os trabalhadores se organizaram na tentativa da conquista de seus direitos. Então, nós falamos da Greve Geral de 1917. Hoje, nós começaremos a falar sobre a primeira Constituição que trouxe algum benefício direto aos nossos trabalhadores. A Constituição a qual me refiro é a Constituição de 1934. Porém, para falarmos da Constituição de 1934, temos que falar sobre um movimento que aconteceu no Brasil, conhecido como Revolução de 1930, que não foi uma revolução, apenas foi um golpe aplicado por Getúlio Vargas e seus aliados, não permitindo que a oligarquia dos cafeicultores se mantivesse no poder. Getúlio Vargas chegou à presidência do Brasil em 1930 após um golpe, onde foi afastado o presidente Washington Luiz. Essa separação ou ruptura do poder significou o fim da supremacia dos grandes produtores de café do poder. Cafeicultores eram a elite. Perceberam? Vargas rompeu com a elite e, ao assumir a presidência, ele fechou o Congresso Nacional. Até porque o Congresso Nacional era composto pela sua maioria de representantes dessa elite cafeicultora. Você está se perguntando sobre a relação com o nosso assunto. Então vamos lá. Vargas assumiu um compromisso de fazer um governo provisório, ou seja, um governo de transição. Ele governaria o Brasil com o objetivo de prepará-lo para elaborar uma nova Constituição e promover uma maior descentralização do poder. Ao assumir o poder, Vargas criou alguns ministérios, como, por exemplo, o Ministério da Educação, da Saúde, do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Lembrando que não havia ainda Ministério do Trabalho e nem Ministério da Educação. E quando a gente fala de Ministério de Trabalho e Ministério de Educação, estamos falando de mecanismos que venham atender à necessidade dos trabalhadores. Então, havia uma pretensão de trazer alguns benefícios aos trabalhadores. Ao assumir o poder, Vargas ganhou inimigos poderosos, que tinham um grande controle sobre a população brasileira. E para conseguir se manter no poder, ele deveria ter o apoio popular. Então ele passou a criar decretos-leis, procurando atender a população em suas necessidades mais urgentes. Em 1932, após o fim de uma revolução, de uma guerra contra os paulistas, lembrando que o estado de São Paulo era o maior produtor de café do Brasil. E até então, de 1891 até 1930, os cafeicultores conseguem controlar o poder político do país, sempre nas eleições elegendo o maior número de representantes possível. Dessa forma, todas as leis criadas no país ou os projetos aprovavam atendiam os interesses dos cafeicultores. Vargas se comprometeu com os paulistas no final da guerra de convocar eleições para a elaboração de uma nova Constituição e, em seguida, convocaria eleições para presidente da República. Temendo que
essas antigas elites, durante o processo político, retomassem o poder, Vargas criou o Código Eleitoral. Procurou, dessa forma, criar mecanismos objetivando influenciar a elaboração dessa nova Carta de Leis. E seria essa Carta de Leis? A nova Constituição para o Brasil. Agora vejam que interessante. Vargas temia perder o poder aos cafeicultores. Então ele passou a criar formas para fazer com que ele conseguisse eleger o maior número de deputados possíveis para elaborar essa nova Constituição. Então, antes das eleições, ele criou um código eleitoral, ele criou dentro desse código eleitoral uma lei que permitia o voto feminino, né? Lembrando que tem até uma curiosidade bastante interessante, somente as mulheres casadas com a autorização de seus maridos poderiam votar, ou que essas mulheres tivessem empregos e não tivessem dependência nenhuma, que vivessem principalmente daquilo que eles chamavam na época de trabalho honesto. Olha só, pessoal, as mulheres não votavam, e o grande avanço da época foi a permissão para que elas votassem. Ah, mas como que esse Vargas foi legalzinho, hein? Esse legalzinho, ele não tinha nada. Ele sabia que provavelmente as mulheres se sentiriam agradecidas e votariam em candidatos que tivessem o apoio de Vargas. Então ele teria um maior número de pessoas votantes dentro do país. Para satisfazer o interesse da classe trabalhadora, para trazer os trabalhadores para o seu lado, ele precisava criar leis que favorecessem os trabalhadores. Mas para criar essas leis, os trabalhadores teriam que eleger o maior número de deputados representantes de suas associações operárias ou sindicatos possível. Para facilitar isso, essa ideia, Vargas criou o chamado deputado classista, ou seja, esses deputados representariam os trabalhadores e também os empresários e industriais, ou seja, as associações de empresários e industriais. Então, esses deputados classistas teriam por missão procurar criar leis que beneficiassem os seus grupos de interesse. Por fim, foram convocadas as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. Depois de muito tempo, até bem interessante também que o Vargas já entregou praticamente a Constituição pronta, muito baseada naqueles direitos que as reivindicações que os operários queriam em 1917, certo? Olha só que interessante, ele pegou aquelas leis, colocou no papel e tentaria colocar essas leis na nova Constituição. Como ele havia previsto, ele conseguiu obter que essa Constituição fosse aprovada, claro, com algumas mudanças. Porém, o principal acabou sendo aprovado. Vejam só as principais medidas aprovadas: voto feminino, voto secreto, salário mínimo, redução da carga horária de trabalho para 8 horas diárias. Agora trabalharia só 8 horas diárias ou 48 horas semanais, e ele teria direito ao repouso semanal remunerado. No domingo ele não precisaria trabalhar e nem seria descontado do seu salário. Férias remuneradas e indenização no caso de demissão sem justa causa. Ok? Então esses foram os direitos adotados, aprovados na Constituição de 1934. Olha só, dentre esses direitos a gente começa a pensar assim, nossa, que bacana, o Vargas conseguiu fazer isso. Lembrando que ele estaria querendo usar os trabalhadores para poder continuar governando o Brasil. Até porque os trabalhadores eram a maior classe no país, era a classe mais numerosa.
Por isso que ele conseguiu fazer que nas eleições para a Assembleia Constituinte os trabalhadores tivessem assegurados seus representantes. Aprovada a Constituição, houve a eleição para presidente, que ele havia prometido aos paulistas. Só que essa eleição ela foi indireta, e aí, claro, Vargas acabou sendo eleito. O que é uma eleição indireta? A eleição indireta é aquela eleição em que os representantes, no caso os deputados que fizeram a Constituição, que elaboraram a Constituição, votaria para presidente. Por isso Vargas acabou sendo eleito. Ok? É isso aí, meus amigos. Então aqui a gente já tem um pouquinho da Constituição de 1934. E aí, o que vai acontecer? Vargas vai governar. No primeiro momento, ele deveria governar até 1938, quando haveria novas eleições para presidente. Porém, em 1937, Vargas aplicou um novo golpe, com o apoio dos grupos que estavam ao seu lado. Ficou um período conhecido como Estado Novo. E nesse período de Estado Novo, que durou de 37 até 45, houveram também algumas adaptações nas leis trabalhistas. Então, o Congresso Nacional estava fechado, o governo do Vargas era um governo ditatorial, ele era um ditador, então ele não precisava mais respeitar a Constituição. Mas algumas medidas foram tomadas no campo trabalhista, lembram? Ele precisava do apoio dos trabalhadores. Então, no campo trabalhista, ele procurou manter uma política de controle dos trabalhadores, através de leis que traziam algumas vantagens aos trabalhadores. Nesse período, que durou até 1945, foi criado, por exemplo, o salário mínimo e a CLT, que foi a lei que instituiu a carteira de trabalho. E aí, você sabia como haviam sido conquistados esses direitos que nós usufruímos até hoje? Pois é, meus amigos, nunca ninguém deu nada de graça aos trabalhadores. Não sei se perceberam, mas sempre essa classe ela foi usada. Lembra dos burgueses na Revolução Francesa? Não foi muito diferente no Brasil. Então Vargas, ele ficou durante muito tempo conhecido como o pai dos trabalhadores. Porém, ele usou os trabalhadores para sua permanência no poder. Ele acabou representando também uma elite. Ok? Então passou-se o período quando Vargas deixa o poder em 1945 e novas leis que vão beneficiar diretamente os trabalhadores serão promulgadas na Constituição já bem mais próximo de nós, que é a Constituição de 1988, que é a última Constituição que estava em vigor até os dias de hoje. Lembrando que quando foi aprovada a Constituição em 1988, havia menos de 5 anos que o Brasil tinha saído de um regime militar, de um regime ditatorial militar. Essa Constituição de 88 manteve boa parte dos direitos conquistados, lá de 34, foi instituída por Vargas durante o Estado Novo. O que houve de novidade aí? Um salário mínimo unificado no país inteiro, porque o salário mínimo muitas vezes era pago para o trabalhador da cidade, mas o salário do trabalhador rural era diferente. E muitas vezes a lei que valia na cidade não valia no interior, não valia no campo, nas áreas rurais. Tanto é que até recentemente havia a aposentadoria do fundo rural, que era do fundo rural. Por quê? Porque a lei era diferente da lei trabalhista das áreas urbanas, das cidades. Também foi instituída, foi colocada na lei, na Constituição de 88, a licença maternidade de 120 dias, que prevalece até os dias de hoje. Então, a mãe deu à luz, ela poderá ficar com seus filhos com seu filho, durante 4 meses. Foi concedido também os 5 dias de licença paternidade, a estabilidade do emprego para os servidores públicos, o direito irrestrito de greve, o adicional de 1/3 de férias e a indenização compensatória